entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta nesta terça-feira, dia 11 de outubro, véspera do Louvorzão 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Eu já te falei que amanhã, olha aí, ó. Louvor, adoração, louvorzão da 93. Meu Deus do céu, essa praia vai ser maravilhosa, todo mundo junto cultuando ao Senhor. Bênção puríssima. Amanhã, 2h em Copacabana. Isso aqui, minha gente, o que é isso aqui? O caso de uma adolescente indiana que morreu após 68 dias de jejum está provocando debates ao redor do mundo. Era uma cerimônia religiosa, um ritual religioso, e de alguma forma ela acabou sendo obrigada a jejuar. Isso nos abre aqui a possibilidade de uma reflexão sobre o jejum nos dias de hoje. Você sabe que várias religiões têm essa prática do jejum. Nós temos na Bíblia diversas referências a esse assunto, e a pergunta que eu faço a você, que nós vamos estar discutindo hoje aqui, é o seguinte: o jejum bíblico, qual que é o jejum bíblico? Tem um modelo bíblico que a gente pode colocar e dizer assim, ó, modelo bíblico é esse. Existem jejuns que não são bíblicos, que eventualmente estejam sendo praticados até pela igreja evangélica, pela igreja cristã no Brasil. Quero saber a sua opinião, hein? Sua participação no nosso debate 93. Tem gente que gosta de contar para as pessoas que está jejuando. Você conhece a pessoa? Marca com você, convida a pessoa para almoçar, a pessoa aceita. Marca você aceitou, você vai lá. Aí quando vai pedir a comida ou quando coloca a comida à mesa, a pessoa com a cara de santa olha pra vocês, olha, infelizmente eu não vou poder participar porque eu estou em jejum. Ô, miserável, não avisou antes, hein? Tá cheio de graça, hein? Olha aí, minha gente, a decisão de um juiz eleitoral de Joinville pedindo bloqueio do Facebook por 24 horas no Brasil causou polêmica nas redes sociais. Agora é moda, né? Acontece alguma coisa, o cara quer bloquear, mas essa é uma história impressionante porque faz parte de uma campanha política lá de Joinville. Um candidato trouxe essa solicitação, essa abordagem que aí está. Nós vamos estar falando sobre esse assunto, não sobre Joinville especificamente, mas um abraço para você que está em Joinville acompanhando a gente. A sua opinião pra gente hoje aqui ganha muita importância, viu? Você conhece o povo aí, você conhece o que está acontecendo. Seria muito bom se você também nos ajudasse com as suas opiniões aqui. Alô, povo querido de Joinville, acompanhando a gente. Olha bem, na sua opinião, ser livre para dizer o que pensa nos dá o direito de dizer tudo o que realmente achamos? Porque foi exatamente isso que aconteceu lá. Então você é livre para dizer o que pensa. Então quer dizer que você pode dizer exatamente tudo. Você está livre para poder dizer isso. Só que tem consequência, né? Tudo na vida vai e volta. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que a integridade é o atributo mais importante para ser um bom líder. Você identifica essas qualidades em você? Você considera o seu líder uma pessoa íntegra? Como lidar com esse assunto e com todos esses assuntos à luz das escrituras, hein? Um ouvinte nosso, olha só, li uma frase que me impressionou e me deixou com uma dúvida muito grande. A frase dizia: eu obriguei Deus a agir. Você também pode. : sacrifique! Exclamação. O que isso significa? Pode o homem obrigar Deus a fazer alguma coisa? É verdade que ao fazer um sacrifício Deus fica na obrigação de me atender? O que ensina a Bíblia sobre esse assunto, hein? Quero a sua opinião, sua participação. É agora, minha gente. É no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Paulo Afonso Generoso, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor já leu essa frase em algum lugar, pastor? Eu obriguei Deus a agir, você também pode, : sacrifica, exclamação, entre aspas, a frase. Que pensa o senhor? Bom dia, J.R., bom dia também aos
colegas debatedores, bom dia ao povo de Deus ligado na 93. JR, essa frase é mais uma das frases absurdas no meio evangélico. Algumas pessoas extrapolam seus limites e querem criar uma coisa que foge totalmente ao padrão bíblico. Ninguém tem o direito de exigir, de obrigar Deus a fazer alguma coisa. Isso é uma falácia, isso aí é um absurdo teológico. E eu diria o seguinte: definitivamente não pode, biblicamente não pode, logicamente não pode, espiritualmente não pode. Ou seja, só existe uma maneira da gente falar com Deus, pedir a Deus, clamar a Deus, suplicar a Deus, mas nunca obrigar a Deus a nada, porque a oração, ela deve ser feita a Deus com humildade, com coração puro, sincero, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa finitude, a nossa humanidade, e reconhecendo que Ele é Deus, Senhor, e comanda esse universo. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Deus nos abençoa por sua infinita bondade e misericórdia, e nós não temos esse direito de chegar diante de Deus e exigir nada dele. Isso é um absurdo. Isso foi lançado aí para uma determinada pessoa, um evangélico, considerando Deus como se fosse o nosso serviçal, o nosso empregado, que Deus estivesse à nossa disposição. Então isso é uma excrescência teológica. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Esse debate vai ser bom para nortear as pessoas a pensarem diferente dessa proposição completamente equivocada. Pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, a nossa menina da mesa. Pastora, o pastor Paulo Afonso foi categórico, né? Afirmou com todas as letras que essa é uma expressão até antibíblica, não está e não tem nenhum tipo de fundamento bíblico. Você concorda com isso, pastora? Bom dia aos nossos debatedores, aos ouvintes. Eu concordo plenamente com o pastor Paulo Afonso. A gente tem Deus e Deus é soberano, Deus é eterno, Deus tem o presente e o futuro nas suas mãos. Deus é aquele que criou todas as coisas e que faz todas as coisas. E quem é o homem? Né? A gente tem um Deus que governa o universo, a gente tem um Deus que é maravilhoso e que se preocupa com a gente, né? A gente tem um Deus que por amor deu o seu filho para morrer na cruz, e o sacrifício de Jesus é o único aceitável, é vicário, é único, e depois do sacrifício de Jesus, o próprio Deus não aceita nenhum outro sacrifício, mas às vezes as pessoas acham que parou de comer, porque deixou de tomar um café da manhã, ou deixou de tomar café, almoço e jantar em um dia, já fez um sacrifício diante de Deus, né? Tem gente que acha que porque participou de uma campanha por 7 semanas, também já fez um sacrifício diante de Deus, ou porque deu uma oferta mais generosa, isso também é um sacrifício. E é importante que a gente entenda que isso todas essas coisas, se as pessoas julgarem que é importante, são atos em que nós vamos nos aproximar de Deus, nós vamos orar a Deus, nós vamos nos consagrar a Ele. Agora, entender que esse nosso, entre aspas, sacrifício, que eu não vejo assim, vai fazer com que Deus seja obrigado a agir por nós, não é assim que funciona. A oração que Jesus ensina é: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, por mais que a gente peça, e a gente tem liberdade para pedir, a gente tem liberdade para dizer: Deus, eu gostaria muito que isso acontecesse, a minha vontade é que isso que isso de fato surgisse, mas se eu estiver equivocado, se eu não estou vendo algumas coisas, se não é essa a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Esse é o ensino bíblico, não o ensino de que Deus é obrigado a fazer aquilo que você pede. Deus não é obrigado a nada. Tudo que Ele faz pra gente é por graça, é por amor, é por misericórdia. Se as misericórdias dele não se renovassem a cada manhã, nós todos estaríamos consumidos. Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Qual a sua opinião, querido? Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, nossos ouvintes também. Eu concordo plenamente, tanto com o pastor Afonso Generoso, quanto a nossa irmã Elaine Cruz. É interessante a gente pontuar que, na realidade, esse discurso, ele aponta para um erro de fundamento, um erro de base, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, a pessoa que disse que Jesus precisava fazer alguma coisa para provar que ele era filho de Deus foi Satanás. Então ele disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão e coma. Né? Então foi Satanás que fez essa proposta: faz alguma coisa para provar, ou então lança-te daqui para baixo porque Deus está obrigado a te sustentar.
Então, essa proposta foi uma proposta de Satanás. Outra coisa também, eram os povos pagãos que faziam sacrifícios às divindades para poder ter o favorecimento dos deuses. Então, essa relação, essa base de relação fundamentada na troca, ela não tem uma base cristã, ela tem um fundamento pagão. Outro erro que é importante a gente pontuar é que as pessoas têm uma noção equivocada do que significa a palavra sacrificar ou sacrifício, né? Porque na Bíblia sacrificar não significa a mesma coisa que no nosso dicionário. Então vamos lá, quando você levava uma oferta e matava essa oferta, isso na Bíblia se chama imolar, não sacrificar. O sacrifício era o efeito desse ato, dessa imolação. Então a palavra sacrificar, para você entender, basta você dividir ela ao meio, sacrificar, ou seja, ficar santo. Então você imolava o animal, aspergia o sangue no altar, o sangue era apresentado diante de Deus e o resultado de tudo isso era um sacrifício. A pessoa se tornava santa. Aí eu quero pontuar aqui o que a doutora Elane Cruz falou. Jesus, ele foi claro quando ele... Essa é a base cristã, né? A base cristã é, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível passar sem que eu beba, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, seja feita a tua vontade e não a minha, diz que a vontade de Deus, ela tem que ser a base, é soberana em relação a todas as coisas. Os três debatedores presentes hoje aqui no programa estão unidos em torno dessa mesma percepção sobre o assunto, não é? Um ouvinte nosso ilustra aqui, aliás, opiniões dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 968038319, 968038319. Uma delas diz: JR, outro dia eu li na internet a irmã dizendo que estava em contenda com Deus. Isso porque Deus estava demorando a responder a sua oração. O caminho aberto é um caminho sem volta, né? Porque a pessoa resolve abordar determinadas palavras e comportamentos em relação a Deus que são inimagináveis, né? Você parar para pensar e dizer, não é possível. Tem gente que já ensina que é também antibíblico, coisas do tipo, você pode ter raiva de Deus, você pode brigar com Deus, você pode contender com Deus, né? Isso é errado. O que a Bíblia até coloca, Deus é tão maravilhoso, ele é tão soberano, ele até diz, olha, você pode até arrazoar, significa discutir, apresentar as suas razões. Apresenta as tuas razões, está lá em Isaías. Apresenta as tuas razões e eu vou ouvir as tuas razões. Posso até te justificar a partir das tuas razões, mas isso não significa brigar com Deus, ficar com raiva de Deus, perdoar também, Deus, arguir. Exatamente, e apresentar argumentos, colocar diante de Deus, por que eu preciso disso? Por que eu gostaria que isso acontecesse? Agora, isso não é eu estou com raiva de Deus, estou irado com Deus, estou magoado com Deus. São coisas quem somos nós para estarmos magoados ou feridos com Deus? O ouvinte cita, e é bom para que eu agradeço os ouvintes, né? Jacó. Tá certo? Lutou contra o anjo, né? Eu não vou deixar você sair daqui sem que você me dê a bênção. Essa expressão, como é que a gente traz isso para a realidade de hoje? Olha, Jota, isso não é uma regra. A gente tem que entender que ali houve uma manifestação teofânica aí. Ele estava de posse daquela pessoa ali, ou seja, ele estava junto com aquela pessoa. E ele, percebendo que era um ser espiritual, ele falou assim, então você não vai sair daqui sem me dar a minha bênção. Mas isso não é regra, não temos isso no Novo Testamento. Nós não podemos pegar esse exemplo e fazer disso uma regra. O grande problema dos nossos irmãos evangélicos é que ficam pegando pontos isolados na Bíblia para justificar os meios. Como, por exemplo, porque Davi dançou, criou-se dança profética. E, então, essas coisas vão acontecendo. E teve um líder que disse que nós temos que colocar Deus contra a parede. A partir daí, isso ressoou, isso reverberou. Então, não é colocar Deus contra a parede. Quem somos nós? Ali na posição de Jacó foi uma coisa espontânea dele. Não podemos pegar isso como exemplo para agora. Como é que você vai fazer também? Se Deus aparecer, se vai segurar ele? Deus é espírito, João 4:24. Então, essa é uma questão que a gente usa e é muito comum as pessoas pegarem pontos isolados da Bíblia para fundamentar doutrinas que não fazem parte do consenso geral da Bíblia. JR, é importante a gente fazer perguntas ao texto, né?
primeira pergunta que você não vai encontrar uma resposta só nesse episódio, quando ele transpõe Arnaldo Jabbock, que é qual foi a bênção que ele recebeu. É isso aí. Qual foi a bênção que ele recebeu? Né? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Que bênção foi essa? Né? Esse texto está ligado à persistência de Jacó. Né? Ele queria ser abençoado, ele queria ser ouvido, atendido, ele queria que Deus desse atenção ao sofrimento dele, aquilo que ele estava passando. Outro erro que é grave nesse texto daí é quando as pessoas traduzem o texto dizendo como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. A palavra prevalecer aí não significa vencer, significa sobreviver. Você lutou contra Deus a sua vida inteira e Deus permitiu que você continuasse vivo. Por isso você vai agora se chamar Israel, aquele que luta com Deus e sobrevive. Essa é a expressão, né? E outra coisa, não tem como você entrar numa relação com Deus, né, e você continuar do mesmo jeito. Por isso Jacó sai dali daquele encontro manco. Ele nunca mais foi o mesmo a partir do momento que ele reconheceu a superioridade de Deus na sua vida. A partir daquele momento, ele não é mais aquela pessoa que vence com seus próprios esforços, que vence pela astúcia, que vence suplantando coisas. Ele é agora um homem que está caminhando com Deus e que ele sobrevive segundo a misericórdia e a ação desse Deus. Deus poderia ter matado ele e não fez. Essa é a ideia. O ouvinte menciona aqui o texto do Salmo 51, versículos 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Fica aqui a menção do nosso ouvinte. Outro ouvinte aqui também no nosso WhatsApp diz assim: gostaria de entender. Então, pergunta do ouvinte é para nós explicarmos, né? Se o pai é obrigado a cuidar do filho e até obrigado a dar pensão, Deus, que é nosso pai maior, não tem obrigação de cuidar de nós que somos seus filhos? Gente, Deus cuida, nós estamos vivos, nós temos saúde, a gente fala, a gente vê, e mesmo quem não fala, quem não viu, tá passando por doença, tá vivo, recebe bênçãos de Deus, misericórdia de Deus, e o maior presente que a gente recebe do Pai foi o seu Filho unigênito que foi dado na cruz do Calvário para a nossa salvação. É que a gente acha que o cuidado de Deus é prover pra gente aquele carro que a gente quer, aquela bolsa que se quer, aquele dinheiro que a gente está esperando, e a gente precisa abrir os olhos e ver que a gente tem um Deus que criou o universo, que cuida da gente todos os dias. O nosso Deus, ele cuida, mas mais do que cuidar, ele salva. E ele é o único pai que de fato salva. Por mais que a gente dê tudo aos nossos filhos, a gente não pode estar, e a gente nem tem poder para isso, mas Deus tem tanto poder que ele manda anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, para guardar e para livrar. A gente tem um Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para a nossa salvação. Então, Deus faz por nós muito mais do que a gente imagina, mas porque muitas vezes a gente não recebe sim a uma petição, a gente acha que Deus não está cuidando ou não está velando da gente. A gente precisa abrir mais os nossos olhos e entender esse Deus que é muito maior e muito superior a qualquer pai, porque ele mesmo diz, olha, Jesus quando conta a parábola da viúva, ele diz, olha, se um pai que é falho, né, ainda assim, quando o filho lhe pede pão, ele não me dá uma sorvete, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e vos dará também tudo aquilo que a gente pede. Então, quando a gente vê o parábola da viúva e o parábola do amigo insistente, a gente vê esse pai, esse Deus que não pode ser comparado a um pai terreno. Pai terreno falha, pai terreno muitas vezes, mesmo sem querer, aquele filho cai, ele levanta e cura as feridas. Exatamente. Agora, Deus não pode ser comparado. JR, o texto de Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ora, nós somos filhos de Deus, mas Deus nos formou com capacidade. Deus nos deu a capacidade de saber, de sentir, de trabalhar, de escolher.
Deus também tem cuidado de nós, nos dando o sol, nos dando a terra, nos dando a chuva, nos dando o ar. As pessoas estão querendo carro zero, apartamento na Barra, viagem para Disney. Isso, olha, pelo amor de Deus, a gente está entrando por um caminho que não é o cuidado de Deus, não. Aí a gente está querendo que Deus seja o que Deus não é. Deus tem cuidado de nós, sim, isso é bíblico. Agora, nós somos dele por um direito, primeiro, de formação, né? Porque ele nos fez, nos formou. Somos dele também por um direito de redenção, porque ele nos redimiu, e somos dele por um direito de preservação, porque está lá escrito que nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Então ele cuida de nós. O texto é bíblico, é claro. Ele tem cuidado de nós. Dificilmente um crente discordaria que Deus cuidou de Israel, né? Dificilmente. Então eu vou ler aqui rapidinho, Deuteronômio 8, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: olha como Deus cuidava de Israel. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Ouvinte compartilhando conosco aqui, minha gente, escutem bem. JR, perdi meu filho na quinta-feira passada. Em momento nenhum questionei a Deus. Também não perguntei o porquê e nem tampouco coloquei Deus contra a parede. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Questionar ou adorar? Eu prefiro adorar, diz a nossa ouvinte Ana, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência, pela palavra, que Deus continue a consolar o seu coração e trazer sobre a sua vida paz. Você está ministrando as nossas vidas e eu te agradeço pela palavra compartilhada aqui com os nossos ouvintes. Outra querida ouvinte nossa aqui, pastor Paulo, está perguntando se o senhor é contra a questão da dança, que o senhor falou que é Davi, dança profética. A ouvinte está preocupada porque ela faz parte do ministério de dança na igreja dela e diante da palavra do senhor ela ficou assim, será que não pode não? Não é isso. O que eu quis dizer é que nós temos esse hábito, o evangelho tem o hábito de pegar um texto isolado e formar doutrina. Isso é contra o princípio da hermenêutica. Então eu citei como exemplo o caso da dança, que as pessoas só pegam a dança, acham que existe dança profética. Até hoje eu não consegui entender isso. Mas nada contra a dança. Até porque na nossa igreja vamos ter agora um encontro de coreografia no final do mês. Então tem nada contra a dança, nada contra a dança. O que não pode é achar que aquilo é um fundamento para pegar um ponto isolado e fazer dele um fundamento bíblico, uma doutrina. 11 horas e 25 minutos na 93 FM. Esta é a rádio que conquistou seu coração. Amanhã 2 da tarde, Louvorzão 93. Conquistou meu coração, 93 FM. Olha aqui, minha gente, o caso de uma adolescente indiana que morreu após 68 dias de jejum está provocando debates ao redor do mundo. Entidades de defesa dos direitos infantis se manifestaram pedindo punição aos responsáveis. Essas organizações afirmam que a menina foi forçada a participar do que eles chamam de ritual, sendo obrigada a passar esses dias apenas bebendo água. Já os pais e parentes afirmam que a adolescente queria, por conta própria, terminar o jejum pelo período de 68 dias. A menina e a família pertencem a uma antiga religião indiana chamada de jainismo. Aproveitamos toda essa discussão sobre o jejum e perguntamos, na sua opinião, o jejum é um ensinamento para os nossos dias? Você, ouvinte, costuma jejuar? Com que frequência você faz isso? O que a Bíblia nos ensina sobre jejum? Eu pergunto a você. Um dos nossos ouvintes, já respondendo, diz: JR, eu entendo que o jejum é um sacrifício que fazemos subjugando a nossa carne
e fortalecendo o nosso espírito, não para exigir nada de Deus, mas para nos tornarmos mais santos diante do Senhor. É a afirmação de um dos nossos ouvintes, a quem eu quero agradecer pela audiência e pergunto aos queridos debatedores a opinião deles também sobre esse assunto. JR, primeiro eu queria deixar claro para esse querido ouvinte que o jejum não é um sacrifício. Eu tenho uma visão bíblica acerca do jejum que primeiro desqualifica ele como sacrifício. Segundo, o jejum não dá poder para ninguém. Terceiro, o jejum não é uma forma de Deus nos usar. Então, existem algumas coisas no nosso meio evangélico que eu acho que, por falta de conhecimento da palavra de Deus, a gente começa a pegar algumas fagulhas de palavras que são ditas sobre o jejum e transformar isso numa regra. Então, olha só, o irmão já disse que é um sacrifício. Deus não aceita nenhum sacrifício humano. Até porque Jesus já fez o sacrifício, e o sacrifício de Jesus é único, é perfeito e acabado. Nenhum sacrifício mais nós temos que prestar. A questão do jejum é uma disciplina, é uma forma de oração. A gente disciplina o nosso corpo. Porque o jejum não traz poder para ninguém. A grande questão, o jejum simplesmente mostra a nossa humanidade, mostra o quanto nós somos carentes, humanos. E quanto mais a gente se sentir assim, mais a gente se aproxima de Deus. Que sentido? Só para ser justo aqui, pastor, a opinião do ouvinte, embora ele tenha de fato usado a palavra sacrifício, ele usou, ele não faz menção a uma questão de poder, embora ele use a palavra fortalecer, né? Uhum. Ele diz aqui que subjugar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Não para exigir nada. Mas para nos tornarmos mais santos diante do Senhor. Eu só estou ampliando. Não é uma questão de se tornar mais santo. Existe o jejum agregado à questão da consagração. O que é consagração? Consagração é o ato de se consagrar. O que é consagrar? Estar com o sagrado. A gente separa um dia, um tempo, para estar com Deus, em oração e sem alimento, onde a gente não vai receber nem a interferência de nada, ficar com Deus naquele momento. Então o jejum é válido para nos disciplinar, para nos tornar mais humanos, de fazer a gente se aproximar mais de Deus pela consagração. Agora, ninguém vai achar que o jejum vai dar a essa pessoa uma capacidade maior do que a leitura bíblica, do que o poder do Espírito Santo, do que a meditação. Então, o jejum é mais uma forma. A gente tem que fazer o jejum e é válido para os nossos dias. Mas eu creio que os nossos colegas, para eles poderem ampliar melhor a informação, eu gostaria de ouvi-los. Mas fique claro uma coisa, o jejum não dá poder. Eu sei que vão usar o texto, porque essa casta sai com muito jejum e oração, mas não dá poder a ninguém. Muito pelo contrário, demonstra o quanto nós estamos necessitados e somos carentes, porque ficamos sem comer e sentimos uma aflição muito grande. Houve um momento em que os discípulos procuraram Jesus e falaram, olha, os discípulos de João Batista jejuam, por que a gente não está jejuando? Né? E Jesus disse, olha, o noivo ainda está com vocês. Ele está falando dele mesmo, né? Enquanto estiver com vocês, vocês não precisam jejuar. Mas quando o noivo for tirado, isso é, quando for assunto aos céus, aí é tempo de vocês começarem a jejuar. Então, o jejum é bíblico, o jejum é para os nossos dias, mas jejum, entendo exatamente assim, é um tempo em que a gente apresenta uma causa diante de Deus, né? A gente pode até apresentar nossa gratidão, é que tem muita gente que acha que jejum é só para pedir, né? A gente pede um momento, às vezes o jejum não é nem para pedir nada, é para dizer, Deus, eu hoje não vou entrar em jejum, não vou me alimentar, porque eu quero de fato aproveitar para ficar em casa, para ler a Bíblia, para falar contigo, então para ter um fortalecimento do espírito espiritual. Então o ouvinte está certo. A gente subjuga a carne para coisas que dão prazer pra gente e diz não, ao invés de eu tomar aquele bom café da manhã, eu vou literalmente comer um pouco mais da palavra, estar um pouco mais de Deus, ter uma comunhão maior com Deus, às vezes até para fortalecimento espiritual. Agora, isso não significa que a partir daí eu tenho poder para ordenar tudo e os céus são obrigados a se abrir a meu favor. Então a gente não pode, a partir do jejum, criar uma ideia falsa de que agora eu posso tudo. Não. Cada vez mais a gente, quando jejua, diz, Senhor, eu sou
absolutamente dependente de ti. Eu estou aqui esperando que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. A gente precisa entender que Deus, ele assumiu a forma humana na pessoa de Jesus para nos ensinar como deveria a relação de um ser humano com Deus. Com certeza. Para nos devolver ao caminho, né? Então, assim, Jesus parece que ele já deixou de ser a nossa referência há muito tempo. Vamos lá. Jesus jejuou. Tá lá. Sim. Mateus 4 afirma que Jesus fez um jejum de 40 dias. É bíblico. Mas é interessante a gente observar que antes que Jesus fizesse o jejum, Deus disse a respeito dele: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Jesus ainda não tinha jejuado, Jesus não tinha operado nenhum milagre, Jesus não tinha feito nada, não tinha popularidade, Jesus não tinha absolutamente nada. E Deus disse: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Olha, na Bíblia, nós não temos registrado o motivo que levou Jesus a jejuar 40 dias. Mas pensando na palavra que Deus dá a ele antes dele jejuar, eu posso afirmar para você uma coisa: não foi para ganhar alguma coisa de Deus. Não foi para se sentir mais amado, porque Deus já disse que ele era amado. Isso. Deus nos ama pelo que nós somos, né? Independentemente daquilo que a gente faça. Ele nos formou. Ele conheceu a nossa substância ainda informe. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Ele não nos ama baseado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente conquista. A gente precisa reaprender o que significa a palavra graça. E eu disse significa, por quê? Porque quando a gente pergunta o que significa graça, todo crente diz: é favor imerecido. Tudo bem, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que significa isso na sua vida prática. Porque dizer que você foi salvo pela graça significa dizer que não há nada que você faça que torne você mais aceitável. Não há nada que você faça que torne você mais justo, mais santo, para que Deus possa aceitar você. Então, perceba, Jesus, ele era capaz de ir para um lugar e ficar só ele e Deus. Vamos pensar numa sala, só Jesus e Deus numa sala, e eles tinham coisas para conversar. A gente não é capaz de ficar sozinho com Deus sem colocar um monte de parafernália ou coisa para fazer para expressar essa nossa relação. Nós precisamos reaprender a simplesmente desfrutar da presença do Pai. Só isso que Deus quer. Deus quer exatamente isso, consagração, Ouvinte estar conosco. Opinando, dizendo: JR, o jejum é a maior conversa fiada. O jejum é para quem sofre de anorexia. Nossa. O jejum é perigoso demais. Eu diria que o jejum é do diabo para destruir as pessoas. Diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência e abro aqui para que os debatedores tragam uma resposta para o nosso ouvinte. Se o próprio Jesus disse que quando ele não estivesse mais, nós precisaríamos jejuar, então não é uma questão do diabo. O jejum é bíblico, o jejum ele aproxima a gente de Deus, é um tempo em que a gente tira para estar com Deus, para falar com Ele, para nos aproximarmos dEle. Pode ser para pedir, pode ser para agradecer. Agora, é claro que quando a gente fala em jejum, a gente precisa, como tudo, né, fazer com ordem e decência. Né? Há pessoas que, e esse não é um ensino bíblico, até para casais, quando a Bíblia diz: olha, vocês se afastem um pouquinho do céu, mas por muito pouco tempo, para que vocês orem um pouco mais, mas depois vocês voltem a se relacionar sexualmente. Né? Então, o ser humano precisa de alimento, o ser humano precisa de água, o ser humano precisa de nutrientes para o cérebro funcionar e para o corpo funcionar, para a musculatura, enfim. Então, quando a gente vê esse caso aqui de 68 dias, a Bíblia não traz exemplos para isso, muito pelo contrário. A Bíblia, quando fala de jejum, como tudo, é com ordem e decência. Então, a pessoa tem que saber exatamente que ela tem que entrar, se ela vai fazer um jejum de dia inteiro, ela vai ter que estar mais em casa e tudo mais, senão vai fazer aquele jejum, que era o jejum costumaz dos judeus, de 12 horas, vai fazer o seu jejum, vai entregar o seu jejum, mais do que isso ele vai precisar tomar água, mais do que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, esse pessoal que faz jejum de 60 dias, de um mês, sem comer nada, que depois passa mal, isso não é bíblico. Olha, queridos, olha aqui, o texto de Atos 9, versículo 9. Acho que ajuda a gente a entender esses passos importantes a respeito do jejum e dessa sua prática. A gente está falando de Saulo, já que é o texto da sua conversão, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu.
Mais adiante, em Atos 13, quando Barnabé e Saulo, nessa ordem, são enviados para a primeira viagem missionária, a Bíblia diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É o episódio ali na igreja de Antioquia, quando este envio para a viagem missionária acontece. Veja, o jejum precedeu a escolha. Sim. Agora, não foi só jejum. Você tem oração, jejum, você tem oração, é o povo na presença de Deus e tal, para dizer assim, para onde, olha o direcionamento. É importante. Veja, olha a importância. Nós temos aqui Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Era esse o time que ali estava. Quem seriam os enviados? A igreja neotestamentária, ela jejuava. Tá certo? Os irmãos jejuavam. É importante que se diga, JR, que aí nós temos uma igreja jejuando, fazendo escolhas, mas em outros momentos nós tivemos escolhas sem jejum. Então a gente precisa entender o seguinte: existe uma diferença entre a palavra pode e deve, certo? Então, você pode jejuar? Pode. Você deve, porque dever é obrigação. Você é obrigado a fazer isso? Não é obrigado a fazer isso. Agora, que o jejum é uma prática bíblica, é uma prática bíblica. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Visa em especial, a disciplina. Porque quando a gente faz isso, você imagina, você entrar dentro de um quarto, pegar a sua Bíblia e falar assim: olha, eu não atendo o telefone, eu não quero saber de ninguém agora eu vou ficar trancado e vou ler a palavra de Deus em jejum, não quero nem alimento. Isso é interessante. Então nós temos aqui pelo menos duas palavras que vocês estão sintetizando aqui todo o discurso de vocês em relação a esse assunto. Uma palavra é essa aí: disciplina. Quer dizer, o jejum nos ajuda no processo de disciplina, ou nos ajuda no processo de controle. Administrar os instintos. Perfeito. A segunda palavra é a palavra intimidade. Sim. Você vai ter intimidade com Deus. Esse é o propósito. Você não está querendo troca de nada. Isso. Correto? Agora, existem, e aí é uma área que nós vamos entrar só para dar um toque, mas não mergulharemos nela hoje. Hoje nós temos o horário eleitoral e é sempre complicado, porque nós temos um teto, né? Nós temos que terminar aqui 11h50 e tal, por causa do horário eleitoral. Os tipos de jejum. Sim. É jejum de alimento? É jejum de água? É jejum de brigadeiro? É jejum de coxinha? É jejum de WhatsApp? É jejum de Daniel? É jejum de Esther? Aí eu vou fazer o seguinte: tá dando fome, não tá? Quando a gente fala sobre esse assunto, dá fome. É curioso como fala de jejum, dá fome. Então nós vamos tratar os tipos de jejum na semana que vem, para que o nosso ouvinte tenha respostas claras sobre esse assunto. Porque muitas vezes alguém aparece com uma grande ideia. Não é que seja uma ideia ruim, mas é preciso entender: isso é considerado um jejum bíblico, ou isso é uma maneira da gente deixar de ver televisão toda noite, ou deixar de ver isso, ou deixar de ter acesso a isso, aquilo outro. Então é só para deixar essa palavra com os nossos ouvintes. A nossa equipe vai organizar isso e nós vamos estar juntos também discutindo esse tema que envolve tipos de jejum, minha gente. Tipo de jejum. 11h40 amanhã. No Vozão da 93, hein? Conquistou meu coração. 93 FM. A decisão de um juiz eleitoral de Joinville pedindo bloqueio do Facebook por 24 horas no Brasil causou polêmica nas redes sociais, mesmo sem ter sido efetivamente colocada em prática. A determinação ocorreu por causa de uma ação judicial do prefeito Udo Doller, candidato à reeleição em Joinville. Ele pedia a exclusão de uma página considerada por ele ofensiva. O perfil anônimo fazia postagens satíricas do político, que afirmou ter tido sua imagem denegrida. O fato veio a público e logo motivou grande repercussão e críticas, e o magistrado determinou a ação. O magistrado que determinou a ação disse em entrevista: liberdade de expressão tem limite. Em nome da liberdade de expressão, alguma vez você já extrapolou o limite do que seria sensato e até mesmo educado? Na sua opinião, ser livre para dizer o que pensa nos dá o direito de dizer tudo o que realmente achamos?
A Bíblia diz em Provérbios 11:12 que o homem sábio guarda o silêncio. Como adquirir essa sabedoria? Pergunta aos nossos ouvintes e também aqui pergunta aos nossos debatedores. JR, em princípio, eu queria dizer o seguinte: a questão da liberdade de expressão, ela só deve ser exercida quando esse direito é tolhido, né, nesta proposição. Então a gente confunde a liberdade de expressão com a libertinagem de expressão. O que está acontecendo é o seguinte: as pessoas pensam e às vezes querem transpor e colocar isso em redes sociais, o que ele está pensando acerca do outro. Por outro lado, esse cidadão aí, esse candidato, me parece que também houve exagero das duas partes. Porque se ele é um homem público, ele vai se sujeitar e deve se sujeitar a qualquer crítica que possa vir. Agora, o direito de expressar, ele só deve ser exercido quando esse direito é tolhido. Então as pessoas também precisam aprender com o Tiago, que a gente deve ser presto em ouvir, tardio em falar. Então qualquer pensamento que a gente tenha acerca de alguém não deve ser exposto, porque isso são coisas que a gente também tem que se reservar. Então existe exagero de quem publica uma imagem lá, um artigo satírico contra o prefeito, e exige exagero também dele buscar, junto ao judiciário, que seja tolhida a publicação geral de todo mundo dentro do WhatsApp. Eu acho que isso aí é um dos grandes erros judiciais que está acontecendo no Brasil. Ou seja, aí por conta desse cidadão, aí o WhatsApp para todo mundo, que depende às vezes desse tipo de comunicação. Então a pessoa que colocou isso exagerou, sim. Agora, ele foi tolhido de dizer isso? Não. Agora, a gente também não pode abusar, porque se você for dizer tudo que você pensa, você vai destruir muita gente, vai magoar muita gente, vai deixar muita gente triste. Há um ditado antigo que diz que, minha mãe sempre falava, o nosso direito termina onde começa o direito do outro, né? Uma pessoa tem o direito de pensar o que ela quiser, agora, dizer, não necessariamente. A Bíblia diz, uma pessoa sábia não vai dizer tudo aquilo que ela acha ou que pensa, né? E a partir eu posso ter o direito de dizer algumas coisas, mas até onde aquilo que eu acho que é meu direito tá denegrindo a imagem do outro, tá ferindo, é uma mentira, é uma calúnia, é uma difamação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque em nome dessa liberdade, é exatamente isso. As pessoas estão se tornando libertinas, falando tudo aquilo que pensam, sem pensar para pensar sem parar para pensar nas consequências daquilo. E da mesma forma, na contramão, se a gente, para aquelas pessoas que têm Face, também é direito da pessoa de usar o seu Facebook, né? Então, também vejo exatamente isso. O juiz foi absolutamente arbitrário nesse sentido, mas acho que é não efetivou, entendeu? Não efetivou, mas era a ideia. Como o negócio do WhatsApp é o tempo inteiro. Só que o seguinte, olha, aqui um ouvinte dizendo, ser livre não quer dizer que podemos fazer tudo o que queremos. É verdade. Temos que ser sábios, diz aqui uma de nossas ouvintes. Então, eu concordo com bloqueio. Concordo. Eu não posso administrar uma rede social e permitir que um perfil anônimo seja criado, né? Quer dizer, uma pessoa cria um perfil, você não sabe quem é, não assume responsabilidade nenhuma, você não bota lá seus documentos, não bota nada para que você possa ser identificado e responsabilizado, e você consegue criar esse perfil. E o perfil é utilizado para denegrir a imagem de alguém, seja quem for, pode ser um político, pode estar certo, pode estar errado. Mas aí não seria muito mais correto bloquear ou impossibilitar aquela pessoa? A questão e não o uso é que de provavelmente o Face não consegue identificar quem fez, porque o perfil é anônimo. Então veja bem, o que eles poderiam ter feito, né, era não permitir a criação do perfil. Isso pode ser feito, gente. Por que não faz? Mas eles podem eliminar a publicação. Sim, mas por que não faz? Na realidade, como não há uma política para poder coibir essas ações preventivamente, e não há interesse provavelmente do Facebook fazer isso, por causa da quantidade de acesso, então você bloqueia todo mundo para forçar ele fazer isso. Porque o prejuízo dele bloqueando ele é muito menor do que se bloquear todo mundo. Prejudica o direito de todos. Eu vejo dessa forma. Eu acho que direito de liberdade de expressão, certo, mas você tem que ser responsável pelo que você diz. Esse é o caminho. Tem que ser identificado e tem que ser responsável. Ouvinte opinando, dizendo não há direito fundamental absoluto. No entanto, como jurista, achei desnecessário o bloqueio. Caberia uma medida menos gravosa, como indenização
em face do agressor ou provedor da web. Opinião de uma de nossas queridas ouvintes, aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outro ouvinte dizendo: por causa da liberdade de expressão, muitos se tornam escravos do que dizem. Outro ouvinte aqui dizendo: olha, é uma questão pessoal, mas acredito que isso não deva ser dessa forma. Muito obrigado aqui, os nossos ouvintes opinando e trazendo sua reflexão sobre esse assunto, não é? Porque afinal de contas há muita gente nas redes que acaba expondo as suas opiniões e depois assim, não assume que disse ou que fez, não é? E acaba produzindo um dano muito grande à pessoa envolvida. E o reparo não é no mesmo nível, né? Em geral, o reparo é bem inferior ao dano produzido. Tiago diz que aquele que controla a sua língua controla o seu corpo todo, né? Aquilo que a gente fala, que tem a ver com o que a gente pensa. Às vezes, pessoas que o tempo inteiro arrumam metas na vida de denegrir o outro, de difamar, de machucar, de ferir, é tanta raiva que coloca pra fora. A gente precisa pensar o seguinte: que tipo de fruto eu tô produzindo? Né? O que eu ando pensando? Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Né? As pessoas precisam parar um pouquinho, né? Adoecerem menos, buscarem mais a Deus, porque o fruto do Espírito é temperança, domínio próprio, e essas coisas, e contra essas coisas não há lei. A Bíblia diz em Provérbios 11, versículo 12, que o homem sábio guarda o silêncio, né? Quer dizer, existe uma referência bíblica que nos aponta esse equilíbrio que aqui está. Muitas pessoas, agindo por impulso, fazem coisas que depois elas se arrependem. Quando você escreve, isso é mais profundo e é mais complexo do que a gente imagina. Por isso, talvez o ideal seja a pessoa que gosta de escrever e tudo, ela ter um certo cuidado, que é um cuidado para ela mesma. Sim. Porque eventualmente ela pode escrever coisas que depois ela vai dizer: pensando bem, não é exatamente isso. Não é nem só escrever, mas você também compartilhar. Eu recebi um vídeo essa semana, JR, eu não compartilhei por não ter como me aprofundar nisso, mas um rapaz que reuniu a família toda numa sala, pela casa, uma casa carente, né? E ele tava com um boletim de ocorrência na mão, dizendo isso, que alguém divulgou uma foto dele como estuprador. Nós discutimos esse assunto aqui, isso aconteceu, ele entrou ele fez um boletim de ocorrência e até agora as notícias dão conta que já conseguiu vencer isso, porque segundo ele estava sendo injustiçado, apresentou isso, foi a polícia, enfim, foi tema aqui do nosso debate 93. Isso tinha que começar pelo próprio Face. Você já viu? O Face diz assim: no que você está pensando? Aí o cara pega o que está na cabeça dele e coloca lá. Tem que mudar o que você quer escrever. Pense no que você quer escrever. Não seria melhor? Ou seja, ele acaba sendo estimulado porque o Face fala pra ele: no que você está pensando? Aí o cara fala: eu tô pensando que o pastor fulano de tal é assim. O cara bota lá a bobagem dele. Tá entendendo? Eu já ouvi, pastor, uma resposta interessante a isso aí. O Face tá colocando, como é que o Face fala? No que você está pensando. Aí o cara responde: esse problema é meu. Claro. Cuida da sua vida, Facebook. Pra que vai expor? O que você tá querendo saber, o Facebook? O que eu tô pensando? Todo mundo quer saber o que eu tô pensando. Até o Facebook. Isso aconteça, Jota. Claro, porque isso vai dar o quê? Vai dar publicidade. Bom, aí. Só que isso adoece. Mais uma vez. Adoece a sociedade. A gente tem que entender o seguinte, ouvinte, que desde o começo da Bíblia, relacionamento é importante. Claro. Deus se relacionou com Adão. E isso está descrito no texto, né? O passeio de Deus ali, todo momento. Então, observe que às vezes coisas escritas ou compartilhadas quebram relacionamento. A quem interessa a quebra de relacionamentos? Pensa, a quem interessa? Conquistou meu coração. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que a integridade é o atributo mais importante para ser um bom líder. A característica foi considerada mais importante por 75% dos trabalhadores e para 46% dos diretores. Os profissionais que são liderados dão maior ênfase para as qualidades pessoais do que para habilidades para negociar, por exemplo. Na sua opinião, quais são as qualidades mais importantes de um bom líder? Quando se fala em um bom líder, você pensa em quem? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? É outro assunto maravilhoso, né?
Integridade fala de uma pessoa que é inteira, né? Que vive aquilo que ela fala, que tudo aquilo que ela faz tem a ver realmente com seus princípios, com seus conceitos, com seus valores. É uma pessoa que ela não se desmente a partir dos atos, ela é sempre muito coerente, ela consegue ser justa. E sem dúvida alguma, eu concordo assim em gênero e grau. E integridade, aquela habilidade da pessoa se manter íntegra, de assumir aquilo que é, e sem dúvida alguma, as qualidades pessoais de um líder falam muito mais alto do que as suas habilidades. A gente tem muito isso de, para chegar no sucesso, faça isso, faça aquilo, mas para chegar a ter sucesso, seja alguém, seja uma pessoa abençoada, né? Seja uma pessoa que de fato tenha esse compromisso, porque eu não vou ter compromisso com outros, eu não tenho compromisso comigo. E para que a gente tenha um maior compromisso comigo, a gente tem que ter compromisso também com Deus, se a gente quiser esticar um pouco mais. Mas a verdade é que não adianta eu prometer coisas a outros se eu não cumpro nem mesmo aquilo que eu me prometo ou com as quais eu me comprometo. Então, sem dúvida alguma, são importantes. A integridade, essa hombridade, a sobriedade, ela é fundamental num líder, e a gente tem exemplo disso aí, por exemplo, sem dúvida alguma, no próprio Jesus Cristo, que era íntegro, e foi íntegro até a cruz. Quando eu penso em líder, né, a minha referência mesmo é Jesus, né? Claro. É claro que eu tenho uma outra de preferência também, que é Barnabé, mas Jesus é a grande referência. Então, assim, eu vejo na figura de Jesus que era uma pessoa bem consciente da sua missão. Sim. E ele dizia isso, ele não aceitou desvio, ele dizia assim, olha, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muita gente. Então o serviço, a doação, para mim é uma característica principal da liderança de Jesus. Sinceridade também, sinceridade com ele mesmo, com aquilo que ele sente, com aquilo que ele pensa, sinceridade no trato com as pessoas. E tem que gostar de gente. Sim. Porque se não gostar do cheiro de ovelha, não pode ser pastor. Se não gostar do cheiro de gente, não pode ser líder. Jesus, ele queria estar com as pessoas. E o último ponto que eu acho assim fundamental para um líder, né? Ser mentoreado por alguém. Porque o líder, às vezes, ele pode achar que é autossuficiente e que acima dele não há ninguém, né? E ele precisa de alguém que o lidere, que o ouça, que o acompanhe, né? Que o aconselhe, que ore por ele, que veja coisas que ele, como líder, não está conseguindo enxergar dentro da sua liderança. Exatamente. Então, acho que precisa de tudo isso aí para dentro dessa palavra integridade, sim, né? Cabe tudo. JR também, do nosso gênero, número e grau, é a qualidade da integridade. Porque o que é um líder hoje? O líder é aquele que faz com que as pessoas queiram fazer as coisas. Ele não é autocrata e ele também não é daquele jargão francês laissez-faire, deixa estar para ver como é que fica. Não, ele é aquele camarada que faz com que as pessoas queiram fazer. Para isso, ele tem que dar um exemplo. Por isso que a Bíblia diz, ser o exemplo dos fiéis. Então Paulo falando a Timóteo, ser o exemplo. O líder íntegro, ele dá exemplo. As pessoas olham nele o que devem ser. E aí se moldam nele, e nós não temos um líder tão fantástico na Bíblia, que com 12 homens apenas, depois perdeu um, ficou com 11, mas conseguiu pegar um Pedro, que era cabeçudo, e transformar também num grande líder da Igreja do Novo Testamento. Muito bem, então estamos aqui de acordo com a pesquisa, a informação vem do site G1, que trata sobre esse assunto, especificamente mostrando a importância. Observem bem agora o valor que se deve dar a um funcionário cristão que testemunha a integridade de maneira clara e lúcida nos seus atos, que conhece a palavra de Deus e se vê vivenciando esta palavra não somente durante os cultos ou reuniões específicas, mas especialmente num ambiente selvagem, como é um ambiente corporativo, né? No mercado de trabalho, no dia a dia. Perceba que qualidades como essas, que são inerentes ao cristão, ou seja, que é uma qualidade que deve ser parte da vida do cristão, deve nos conduzir de maneira especial. Talvez por isso nós tenhamos tantos líderes cristãos ocupando lugares importantes em suas empresas, escolas, universidades, em vários cantos onde nós vamos vendo que este tipo de comportamento é aquele que é esperado por todos nós. Que Deus nos ajude
e nos dê a sabedoria que vem da parte dele para vivenciarmos de forma clara e lúcida, segundo as escrituras sagradas nos ensinam. São 11h56. Daqui a pouquinho, depois do horário eleitoral, vem aí o nosso querido Cid Gonçalves com uma tarde maravilhosa, Caravana 93, e o pediu tocou. É aqui, minha gente, aqui, ó. Meu coração, 93 FM. Na sua opinião, o homem tem o poder de determinar alguma coisa a Deus? A gente encerra com 96% dos ouvintes dizendo que não. JR, rapidinho, a gente está correndo para o horário eleitoral, mas um ouvinte perguntou ali sobre amanhã, se o metrô é perto do ponto onde nós estaremos. Sim, o Louvorzão 93, que acontece ali em frente ao Copacabana Palace, é perto ali da Cardeal Arco Verde. Então, portanto, você pode pegar o metrô, descer ali na estação de Cardeal Arco Verde. Então, Arco Verde, aí vai estar ali, vai em direção à praia, nós vamos estar lá. É na altura do hotel. Do hotel. Copacabana Palace. Então, acho que ficou bem fácil, né? Pro pessoal poder se organizar para estar lá. Uma outra estação próxima também é Siqueira Campos, mas vai andar um pouquinho mais, mas o ideal então aí é a Cardeal Arco Verde. Show de bola, minha gente, eu já tô aqui, ó, naquela animação toda, tá chegando, meu gente, amanhã, aqui no Debate 93, vamos falar aqui um assunto que eu não sei se isso existe no Brasil mesmo. É nosso aqui? O ouvinte, é do Brasil, ouvinte? Minha mulher gasta tudo o que temos e até o que não temos. Olha, gente, será que isso é uma brasileira? Deve ser uma estrangeira, Marcelo. Depois você me mostra aqui. É porque o ouvinte encaminhou aqui o e-mail. Deixa eu dar uma olhada aqui no e-mail para saber se é Brasil mesmo. Não é que é brasileira, gente? Então nós vamos estar tratando aqui amanhã. Com a graça de Deus, aqui no nosso Debate 93 será um dos nossos temas. O reverendo Júnior César vai orar conosco, apresentaremos os temas de hoje diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, especialmente lembrando do Louvorzão 93. Senhor Deus e Pai, que a tua glória seja manifestada através desse grande encontro que é o Louvorzão 93. Que o Senhor venha nos ajudar também diariamente, Senhor, a reorientar nossa vida segundo a sua palavra, para que, ó Pai, a gente consiga ficar cada vez mais parecido com o teu Filho Jesus. Abençoa aqueles que estão enfermos e enlutados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.